Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar sobre Identidades em Jogo, um filme que está disponível na Netflix. Oi, casal lindo, vocês sabem disso, né? Antes de eu abrir a maleta, eu tenho que dizer que essa parada tem que ficar só entre a gente. Então pode guardar o telefone, beleza? Mano, isso é que nem pedir pra Nick parar de respirar. Bom, gente, Identidades em Jogo é um filme de mais ou menos 1h40 e nele a gente vai acompanhar um grupo de amigos que vai se reencontrar depois de alguns anos que eles saíram da faculdade. E eles vão se reencontrar porque um deles, o Ruben, vai casar e ele quer fazer uma festa de pré-casamento, mas uma festa de pré-casamento um pouco diferente do usual. Ele não vai chamar todos os padrinhos e as famílias para fazer um jantar ou algo assim. Ele resolve chamar somente os 7 melhores amigos dele da faculdade, que era um grupinho muito restrito, para fazer uma festa, uma noite de jogos, para eles beberem, se reencontrarem, para eles se divertirem junto e relembrarem o tempo da faculdade e conversarem sobre como a vida deles mudou ao longo desses anos. Então, a gente vai ter esses amigos chegando no começo do filme e se reunindo nessa mansão. Mas tudo vai mudar quando um dos amigos, que não era tão próximo na época da faculdade, chega no local da festa e ele se chama Forbes. E o Forbes traz com ele uma maleta, e dentro dessa maleta tem algo que nenhuma daquelas pessoas poderia imaginar. E então o Forbes vai apresentar para eles um jogo onde as pessoas são capazes de trocar de corpos. Então a alma vai sair do corpo da pessoa e entrar no corpo da outra e jogar jogos tipo detetive, adivinhação, quem sou eu. E isso vai bagunçar um pouco a dinâmica desse grupo. Porque as outras 6 pessoas são a Cyrus, a Shelby, o Dennis, a Nick, a Brooke e a Maya. E eles vão então se juntar, o Ruben e o Forbes, para participar dessa dinâmica, trocando de corpo entre eles. E, gente, isso vai ser o caos. Mas isso também é tudo que eu posso falar desse filme sem dar spoilers. E eu também não pretendo dar muitos spoilers nesse vídeo, porque eu acho que o legal é ir assistir sem saber de nada. O que vocês precisam saber é que essas pessoas vão jogar um jogo e esse jogo vai mudar a vida delas para sempre. Porque no filme, esses personagens vão começar a descobrir alguns segredos dos outros amigos e ver que a vida deles não é o que parece, ou pelo menos não é o que eles aparentam ser. Essas pessoas já estão há alguns anos afastadas e elas vão notar que existem diferenças e que alguns amigos deles, eles nem conhecem mais. E isso é muito interessante. É muito legal ver como o filme trabalha essa dinâmica e muito impressionante como os atores são bons atores e como eles conseguem emular os personagens uns dos outros com trejeitos, com falas, com ações, com a fisicalidade do corpo mesmo. É impressionante como eles trocam de alma, os atores conseguem até fisicamente ficar um pouco diferente. E eu gosto bastante da dinâmica desse filme. Foi um filme que me surpreendeu bastante. Eu acho ele muito bem trabalhado. É uma ideia simples e é uma ideia que eu já vi em algumas outras produções, como por exemplo, Por Trás dos Seus Olhos, que é uma minissérie que está disponível também na Netflix. Mas é muito interessante como eles inovaram com essa ideia e como eles levam o jogo a uma escala muito grande, porque era para ser um joguinho divertido, onde eles iam só brincar de tentar adivinhar quem era quem, e de repente eles estão envolvidos em uma teia de mentiras, de enganação, de crimes, e isso vai escalonando ao longo do filme de uma maneira muito interessante. E também é muito interessante como o filme não trata o espectador como uma pessoa burra ou como uma pessoa que não consegue acompanhar a dinâmica do filme. Em alguns momentos, realmente é um pouco difícil acompanhar essa dinâmica porque são vários personagens e a gente acaba se confundindo às vezes, mas quando você começa a perceber nas atuações alguns trejeitos e algumas falas que se repetem ao longo do filme, fica tudo muito fácil pra gente acompanhar essa dinâmica
E a gente passa de um espectador que tá participando do jogo ali nos 30 primeiros minutos do filme, a um espectador que começa a se envolver na trama de uma tal forma que eu me sentia quase como fazendo parte daquele jogo e daquela dinâmica. Logicamente, o filme usa de alguns efeitos também para a gente já se adiantar em descobrir quem são as pessoas que estão em cada corpo. E esse efeito é como uma realidade paralela, tipo o Upside Down de Stranger Things, mas é feito com uma fotografia um pouco acinzentada, com detalhes em vermelho e uma iluminação meio estranha que fica muito interessante. E aí a gente consegue ver os diferentes atores atuando no mesmo momento, sendo a mesma pessoa, se é que isso faz algum sentido. Vendo o filme, fica mais fácil de entender essa explicação. Mas eu gosto bastante da dinâmica aqui dos atores e dos personagens. Eu acho um roteiro bem amarrado, eu acho um roteiro bem escrito, um filme bem dirigido. A fotografia me ganhou muito, porque ela é bem inventiva. A gente tem em alguns momentos uma fotografia muito diferente, porque eles usam os cenários que existem dentro da mansão para fazerem algumas tomadas e umas filmagens diferentes, o que me agradou bastante. Eu acho que como o filme não tem um grande orçamento e ele se passa basicamente só dentro dessa mansão, é muito interessante como eles souberam usar os diferentes cômodos da mansão para fazer essas inventividades na fotografia e na filmografia do filme. Eu gostei bastante. É um filme que me surpreendeu, porque eu não esperava um filme tão legal e tão diferente, mas ao mesmo tempo nada tão cult, ou então com uma grande mensagem. É um filme muito interessante, é um filme que leva a gente a refletir sobre o que a gente faria no corpo de outra pessoa, quais os impactos isso teria na nossa vida. Mas é um filme que, acima de tudo, quer que a gente se divirta, quer que a gente se envolva nessa trama e que a gente preste atenção nos personagens e faz com que a gente fique ali tão envolvido que quando ele começa as reviravoltas, a gente fica, não é possível que isso está acontecendo. Nossa, isso vai levar para um caminho e de repente é um efeito dominó e vira uma investigação muito séria e vai afetar a vida de todo mundo que tá ali envolvido. O final foi bem surpreendente, apesar de que eu já esperava que algumas daquelas coisas que aconteceram ali fossem realmente acontecer, mas num contexto geral eu fiquei bastante surpreso. Lá mais pro final vai ser introduzido um personagem novo, e isso é tipo assim, nos 10, 15 minutos finais do filme. E ali o filme vai se amarrar, explicar pra gente tudo que a gente viu, tudo que a gente acompanhou desses personagens, introduzindo esse personagem novo, mostrando pra gente que talvez nada daquilo que a gente viu também faça muito sentido e que as coisas acabaram saindo mesmo do controle. Mas é muito interessante como ele constrói esse final, e o final, mesmo tendo uma ampla explicação de tudo que aconteceu, não é uma explicação pedante, não é uma explicação expositiva. Ele não vai explicar como que a máquina do jogo funciona e é um ET. Não, ele vai explicar o que aconteceu na vida dessas pessoas para trazer elas ali, para fazer com que elas estivessem naquele ponto e como a vida delas depois daquilo nunca mais vai ser a mesma. Toda a fisicalidade, todas as questões que envolvem a necessidade da suspensão de descrença nesse filme não são de maneira nenhuma explicadas. Então isso deixa tudo mais interessante. Existe essa máquina, ela funciona assim. Se você comprar a ideia, o filme vai ser ótimo. Se você não comprar a ideia, infelizmente eu nem sei o que vai ser, porque eu me embarquei de cabeça. E foi muito legal. Dito tudo isso, pra mim o filme é uma nota 8 de 10. Eu vejo muitos pontos positivos nele. Eu acho que em alguns momentos ele cai um pouquinho em algumas sacadas clichês, mas eu gosto muito do final. Eu gostei muito da atuação dos atores, que mesmo não sendo nada extremamente elaborado e físico, e aquele ator
de método, mas me agradou muito. Eu acho que eles souberam muito bem diferenciar os personagens usando os mesmos atores. Isso é muito legal. Eu acho que isso mostra uma versatilidade muito grande por parte dos atores. E a fotografia desse filme é belíssima. Esse filme apareceu pra mim como uma recomendação de um podcast que eu ouço. E eu fiquei um pouco receoso quando eu vi a sinopse dele. Mas eu acho que é um filme que vale muito a pena dar o play, porque foi muito divertido pra mim. E eu espero que seja pra vocês também. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Deixem seus comentários, digam aqui se vocês gostaram desse filme ou se vocês vão dar uma chance pra ele. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Me sigam em todas as minhas redes sociais. É isso, um beijo, até mais e tchau!